O mercado de opções é conhecido pela sua grande variedade de estratégias, mas quem está começando agora costuma ficar indeciso na hora de escolher uma delas. Por isso, no vídeo de hoje, você vai aprender a melhor estratégia de renda para o iniciante nas opções. Fala pessoal, tudo bem? Sou Roberto Aguiar e a melhor estratégia para quem quer começar a gerar renda com as opções é a venda coberta. Eu digo isso porque essa estratégia é capaz de ajudar o investidor iniciante de três formas. A primeira delas é porque ela é fácil de entender. Então, sempre que eu vou explicar o funcionamento de uma venda coberta, eu faço uma comparação com o mercado de imóveis. Então, da mesma forma que a gente tem um investidor que ele paga um valor maior para comprar um imóvel e depois ele vai alugar esse imóvel e vai receber uma fração daquilo que ele pagou para remunerar o capital investido, a gente vai fazer isso também com a venda coberta. Só que ao invés de comprar o imóvel, a gente vai comprar a ação. Então, se uma ação está por R$30, eu vou comprar essa ação e vou procurar ali vender todo mês uma call para receber uma renda. Eu posso receber 80 centavos, posso receber R$1. Isso vai variar conforme o strike, que eu vou falar daqui a pouco, mas você pode determinar ali o quanto que você quer receber nessa venda de opção. Então, dessa forma, você consegue remunerar o capital que foi investido nas ações. A segunda forma que essa estratégia vai ajudar o investidor iniciante é porque ela ganha com a passagem do tempo. Então, muita gente começa nas opções comprando elas, acreditando que o ativo vai fazer um determinado movimento. Só que muitas vezes o ativo ele não faz esse movimento esperado dentro daquele período até o vencimento. Então o que acontece? Essa opção vira pó e você perde tudo. Quando você está fazendo uma venda coberta, você está na ponta contrária, você está vendendo a opção. Então é bom para você que o tempo passe, porque essa opção ela vai desvalorizando, ela vai perdendo valor. Então isso faz com que você ganhe com essa passagem dos dias. Essa estratégia também vai ajudar o investidor iniciante porque ela é capaz de aumentar a taxa de acerto, porque ela não depende de uma única direção. Você pode ganhar tanto com a alta da ação como com a lateralização dessa ação, quando ela não sobe nem cai muito. Isso acontece porque, como você está comprado na ação, você vai ganhar quando ela subir. Ao mesmo tempo, se essa ação não fizer um movimento de alta ou cair um pouquinho, essa opção vai perder valor. Aí você vai ganhar com as opções. Então você tem duas ali possibilidades de lucro, na alta ou na lateralização. Na imagem a seguir, eu vou mostrar um exemplo para você entender melhor como funciona essa estratégia de venda coberta de opções. Aqui a gente tem uma operação de venda coberta com as ações da Via Varejo. Essa operação não é uma recomendação para você fazer, é apenas um exemplo para você entender a dinâmica dessa venda coberta. Aqui eu comprei 100 ações por R$15, eu marquei em verde aí para você entender que eu estou comprando essas ações e ao mesmo tempo eu vendi 100 calls no strike 16, eu marquei em vermelho para você entender que eu estou vendendo essas opções. Quando eu faço essa venda, eu vou receber 30 centavos em cada uma dessas opções que eu vendi. Essa vai ser a minha renda. E eu procurei vender essas opções com um mês antes do vencimento, porque a minha intenção aqui é fazer uma estratégia de renda recorrente mensal e, ao mesmo tempo, quando você vende uma opção com até 2 meses para o vencimento, você tem uma otimização do seu resultado. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que é o melhor vencimento para você negociar as opções. Eu vou deixar ele linkado aqui para você ver também. Quando você vende uma opção, o prêmio recebido ele já é seu, ninguém mais tira ele de você. Então, nesse caso aqui, se você vendeu 100 calls no strike 16 e recebeu 30 centavos em cada uma, você recebeu um prêmio total de R$30. Então, essa renda já é sua. Então, pode a ação subir, pode a ação cair, você não vai precisar se preocupar com ela. Mas, quando chegar no vencimento, só pode acontecer duas coisas. Ou essa ação está com preço acima de R$16, ou essa ação está com preço abaixo de R$16. Se ela tiver com preço abaixo de 16, essa opção ela vai virar pó, ela vai sumir e você não precisa fazer nada com ela, você não precisa nem pagar corretagem para zerar essa posição, ela simplesmente vai sumir. Mas você vai continuar com as ações. E aí o que você vai fazer? Você vai vender uma nova call para daqui a um mês para receber mais renda. Agora, se o preço da ação ficar acima desse strike de R$16 no dia do vencimento, você vai ser obrigado a vender as suas ações por R$16. Isso é o que a gente chama de ser exercido na opção. Então, quando você está vendido nela e o preço fica acima do strike, você vai ter que vender as suas ações nesse preço. Nesse caso aqui, você ainda vai ter lucro, porque você comprou a ação por 15 e vai ser obrigado a vender 16. Então, você vai ter ali R$1 de lucro por ação.
E aí você pode somar esse lucro que você teve com a renda que já recebeu, para conhecer o retorno total da operação. Existe uma outra possibilidade, que é você rolar essa opção antes do vencimento, para você não ter que entregar essas ações, não ter que vender elas. Mas como esse assunto ele tem alguns detalhes importantes, eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre essa rolagem de opções. Aqui do lado a gente tem um resumo da operação. A estratégia foi uma venda coberta de opções usando as ações da Via Varejo. O capital investido foi de R$ 1.470. Para você chegar nesse valor, basta pegar o montante pago nas ações, que foram R$ 1.500, menos o prêmio que você recebeu ao vender as opções, que foi de R$ 30. Já a renda recebida, você pode calcular ela pegando o preço da opção, nesse caso foram 30 centavos, dividindo ele pelo preço da ação no momento. Você sempre vai poder fazer isso para saber qual a renda que você vai ter vendendo aquelas opções. E o retorno total ele vai ser a soma dessa valorização da ação até o strike, mais o ganho da renda. Outro conceito importante na venda coberta é o da proteção. Como eu já disse, quando você faz uma venda de opção, você já recebe o prêmio e ele já é seu. Então, se você comprou uma ação por R$ 15 e você já recebeu os 30 centavos, você tem uma proteção ali até os 14,70. Ou seja, se a ação cair até esse valor, você está protegido, você não perdeu nada, porque você já recebeu um prêmio que vai cobrir essa queda. E aí o que acontece? Se você escolhesse um outro strike, você poderia até receber mais prêmio do que esse. Aqui a gente só recebeu esses 30 centavos. Então, na imagem a seguir, eu vou mostrar como você pode definir o strike da sua venda coberta. Porque dependendo de onde você vai vender uma opção, ela vai ter um risco ou retorno diferente justamente por conta dessa escolha do strike. Aqui nessa imagem, você consegue ter uma visão geral das 3 formas de fazer venda coberta de acordo com a posição do strike da opção. O primeiro caso é a chamada venda coberta fora do dinheiro, porque você vai vender uma opção com strike afastado do preço atual da ação. Nesse caso aqui, eu comprei a ação por R$ 15 e vendi no strike 16. Se eu quisesse, eu poderia vender até no strike maior, ali no strike 18, mas o que aconteceria se eu afastasse esse strike? O meu prêmio seria muito menor. Se eu recebi 30 centavos vendendo no 16, se eu vou vender no 18, eu vou receber talvez 12 centavos. Então, a minha renda vai ser menor, mas em compensação eu vou ganhar mais na alta, porque agora, se eu for exercido, eu vou ter que entregar a ação por R$ 18. Então, o meu ganho com a valorização vai ser maior. Então, por isso que a gente diz que essa venda coberta fora do dinheiro, ela dá o maior retorno total. Essa situação no meio é conhecida como venda coberta no dinheiro, porque você vai vender uma opção com o strike mais próximo possível do preço atual da ação. Então, nesse caso aqui, eu comprei 100 ações por R$ 15 e vendi 100 opções com strike também R$ 15. Você pode perceber que eu recebi 60 centavos em cada uma dessas opções. Isso é mais do que o dobro do que eu recebi na opção anterior. Então, a gente pode perceber que quando você faz a venda coberta no dinheiro, você vai ter ali a maior renda possível. Em compensação, você vai abrir mão de ganhar com a alta dessa ação, porque se ela for lá para os 17, 18 reais, você vai ser obrigado a vender essas ações por 15. Então, você não vai ter o ganho na valorização, mas vai ganhar ali uma renda maior vendendo essas opções. Essa terceira situação é conhecida como venda coberta dentro do dinheiro, porque você vai vender as opções com strike abaixo do seu preço de compra da ação. Nesse caso aqui, eu comprei 100 ações por R$ 15 e vendi 100 opções no strike 14, recebendo R$ 1,20 em cada uma delas. Aí você deve estar se perguntando assim, bom, então essa aqui é a maior renda, porque você recebeu em 20, enquanto que nas outras você recebeu 30 ou 60 centavos. Mas na verdade não. Veja que quando eu vendo uma opção com strike abaixo da minha ação, eu já estou me colocando numa situação de prejuízo. Porque se chegar o dia do vencimento e essa ação tiver com preço acima desse strike de 14, eu vou ser obrigado a vender as minhas ações que eu comprei por 15 por 14 reais. Então eu já vou ter um prejuízo aí de R$ 1. Mas como eu recebi R$ 1,20 ao vender as opções, eu ainda vou ter um lucro nessa operação, né? Que vai ser R$ 1,20 menos R$ 1, vai ser um lucro de 20 centavos. Então, essa operação você vai ter um lucro menor com ela. Justamente por isso, porque você já está colocando uma situação onde você vai vender a sua ação mais barato do que o que você comprou. Então, quem é que faz esse tipo de operação? Geralmente é aquele investidor que ele é mais preocupado com as quedas e ele quer uma proteção maior.
Então, ao receber um em 20, ele tem essa proteção maior. Em compensação, ele está numa situação que ele tem uma alta probabilidade de ser exercido e se ele for ser exercido, ele vai ter um lucro menor. Então hoje você viu aqui que a venda coberta é uma operação bastante flexível, que você é que decide ali o risco-retorno que você quer correr, apenas mudando o strike. E isso é muito bom para o investidor que está começando agora nas opções, porque ele vai construir uma estratégia personalizada, de acordo com o objetivo dele. Se ele quer ter mais renda, se ele quer ter mais proteção, se ele quer ganhar mais com a alta do ativo. Então ele pode ali escolher o risco-retorno que ele quer correr e ao mesmo tempo criar uma operação mais confortável para ele. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe ele com seus amigos, se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou colocar aqui e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Um abraço e até mais!